Olá, meus amigos e colegas de plantão. Hoje venho aqui trazer mais um conteúdo para o nosso canal, Movimento e Resistência, em que iremos discutir sobre a temática medos reais. Bom, quando eu pensei em trazer essa temática para o canal, me veio várias situações em que estão acontecendo hoje, né? Uma delas é a questão da pandemia, em que muitas pessoas estão inseguras quanto à questão dos seus empregos, quanto à permanência nos seus locais de trabalho, enfim, inseguras quanto o amanhã, né? E aí eu pensei e disse, vou falar sobre medos, porque o medo ele está presente na vida cotidiana das pessoas. Então, tem dois autores a qual eu tenho uma paixão muito grande por eles, em que eles estiveram presentes, um deles, no caso, esteve presente na minha no meu trabalho de conclusão de curso, e durante o meu trabalho de conclusão de curso eu discuti e falei sobre os medos. Num período em que eu quis escrever sobre essa temática dentro do curso a qual eu sou formada, que é o serviço social, muitos professores não quiseram que eu falasse, não quiseram me orientar sobre a temática, porque eles compreendiam que eu ia falar do medo fóbico, do medo que está no campo da psicologia. E o medo que eu discuti não foi o medo fóbico. O medo que eu discuti foi o medo real que está presente na vida de vocês. É um medo que cada vez mais vem tomando uma proporção de insegurança. Nós nos sentimos inseguros. E tem até uma frase do Bauman que eu vou trazer para vocês, em que justamente fala dessa questão da insegurança. Ele diz o seguinte: na escuridão tudo pode acontecer, mas não há como dizer o que virá. A escuridão não constitui a causa do perigo, mas é o habitat natural da incerteza, portanto do medo. Por que a escuridão ela é o habitat natural da incerteza? Porque nós não sabemos o que está por trás da escuridão, né? Então hoje, quais são os medos que nós, sociedade, pertencentes ao mundo pós-moderno, temos? É o medo de ficarmos sozinhos, da solidão, o medo de perdermos o nosso emprego, né? De não estarmos inseridos no mercado de trabalho, o medo da violência, o medo dos filhos, né? Pertencerem ao processo desse contexto da violência em se tratando de álcool e droga, né? E o medo da morte. Por que temos tanto medo da morte? Já nos perguntamos por que o medo de morrermos? Simplesmente porque também não sabemos o que está por trás da morte, né? Algumas religiões dizem que estamos dormindo para mais tarde sermos ou não merecedores do paraíso. Outras religiões, ou dogmas, né, dizem que nós morremos para reencarnarmos em outras pessoas. E qual dessas religiões, e qual desses contextos está correto? Não sabemos. Apenas acreditamos que um dia iremos morrer. Então, quando chegamos ao processo do envelhecimento humano, ele nos causa medo, porque é um entendimento que já estamos próximo da morte, né? Então, que é a última fase da vida do ser humano, o envelhecimento. Quando eu trouxe essa discussão para vocês, eu justamente pensei e disse:
vou falar um pouquinho do meu trabalho de conclusão de curso, que durante o período a qual eu realizei a minha pesquisa, eu tive a oportunidade de fazer a minha observação participativa tanto no programa Unitesc, que é a Universidade da Terceira Idade, que está... o programa está presente na Universidade Federal do Pará, e também no Abrigo Socorro Gabriel, uma instituição de longa permanência, né? E durante esse processo da minha pesquisa, quando eu fui entrevistá-los, que eu busquei os medos que esses idosos tinham desde a infância deles, eram diferentes dos medos que eles apresentam no envelhecimento humano, né? E aí eles me disseram o seguinte: Angélica, quando eu era criança, eu tinha medo de cobra, eu tinha medo de ir ao velório, eu tinha medo de apanhar do meu pai e da minha mãe. Então eram esses alguns tipos de medos que eles trouxeram durante a entrevista. Já no processo do envelhecimento, a qual eles estão evidenciando, muitos deles já até faleceram, que essa pesquisa aconteceu em 2011, né? Eles me disseram o seguinte: olha, o meu medo que eu apresento hoje é o seguinte: eu tenho medo de morrer e não merecer o reino eterno. Eu tenho medo de viver dentro dessa instituição a qual eu não posso desfrutar do mundo lá fora. Eu me sinto preso neste local, alguns colocaram, né? Isso ficou bem forte no período da entrevista, quando um dos idosos falaram que ele tinha medo de viver numa instituição porque ele se sentia preso, tolhido dos seus direitos de ir e vir. E outro medo que eles apresentaram, esses idosos institucionalizados, também é de não receber mais a visita dos seus familiares, que poucos, no período que eu estive lá, recebiam visita dos familiares, né? Então, já os medos apresentados pelos idosos não institucionalizados, porque participantes do programa da Universidade da Terceira Idade, eram diferentes. Eles também tinham, alguns também tinham medo da morte, medo da violência, medo do isolamento social no ambiente familiar, em que eles diziam que muitas das vezes eles não são mais escutados, não têm mais o direito de falar dentro da família como antes, né? Os idosos eram os primeiros a serem escutados e a palavra de um idoso era um momento de sabedoria. Enfim, eu compreendi que era importante trazer essa discussão para a sociedade hoje. Falar de medo, medos reais. Porque além de todos esses medos que nós colocamos agora, também temos o medo de ter medo. O que seria esse medo de ter medo? A depressão nos isola, a ansiedade não deixa viver o momento presente, né? Porque estamos sempre em busca do amanhã, do futuro, né? E isso nos faz não vivermos o dia a dia. Então a insegurança, ela acaba sendo um tipo de medo, né? É como o autor diz, né? A escuridão não constitui a causa do perigo, mas é o habitat natural da incerteza e, portanto, do medo. Aí ele diz assim: na escuridão tudo pode acontecer, mas não há como dizer o que virá.
E além disso, ele fala o seguinte: o medo é o nome que damos à nossa incerteza, nossa ignorância de ameaça e do que deve ser feito, do que pode e do que não pode, para fazê-la parar ou enfrentá-la, cessá-la se estiver além do nosso alcance. Bom, vamos continuar falando sobre o medo, mas já deixo aqui essa reflexão do sociólogo Zygmunt Bauman.